sempre costumo começar as análises trazendo de volta as projeções, né? Porque a gente cria uma ideia para o jogo, debate possibilidades e é natural que a gente comece a análise a partir das possibilidades que a gente debateu. E em alguns momentos, cheguei a escrever isso no Twitter também, eu falei que o empate ele seria um resultado, dependendo do roteiro da partida, que os dois times achariam ok. E eu dava aquele exemplo. Se chegar aos 35 do segundo tempo e tiver 0-0, se tiver 1-1, eu acho que os dois times aceitam uma desaceleração do ritmo. Mas o que aconteceu foi que aos 35 do segundo tempo, a história do jogo não estava nem escrita. Tá? E apesar de estava pontilhada. Sabe aquele que você precisa pegar o lápis para ir juntando, porque esse pontilhamento que gerou o primeiro gol do Fortaleza, o único gol do Fortaleza, foi de um crescimento muito grande do Fortaleza no segundo tempo. Tá? Depois dos primeiros 45 minutos iniciais de equilíbrio, um jogo em que os dois times fizeram uma partida dura, uma partida fechada, uma partida onde as marcações prevaleceram. Tá? O Fortaleza ganhando um pouco mais o campo e o Sport com a chance do jogo no primeiro tempo. Né? Foi um jogo de nivelamento. Eu acho que o primeiro tempo ele fica na conta ali, meio a meio na balança. Nem o Sport pode ter dito, porra, fiz um grande primeiro tempo, merecia a vitória, nem o Fortaleza. O primeiro tempo foi para empate. O segundo tempo, não. O segundo tempo, o Fortaleza ele encontrou muito mais facilidade para dominar territorialmente o jogo, para impor um maior volume. Na verdade, o Fortaleza, maior volume ele tem desde o começo, mas a imposição desse maior volume sobre o Sport, que já não tinha mais tantos recursos para igualar fisicamente, e sentiu de novo muito, repetiu o que aconteceu contra o CRB, o fator físico pesou, e o Fortaleza foi ganhando território, o Sport mais acuado, o Sport errando na saída, o Sport sem conseguir acertar a marcação, de uma forma que o gol do Fortaleza, a gente pode chamar de gol construído. O gol de Wellington, ele poderia ter saído 1, 2, 3 jogadas antes. Foi amadurecendo, né? Amadurecendo. O jogo estava sendo desenhado para uma vitória do Fortaleza. Desde o começo do segundo tempo. Ele até que demorou para se consolidar esse gol do Fortaleza que estava sendo construído desde o início do segundo tempo, pelo menos com volume, inclusive. Isso. Então, quando o Fortaleza faz 1-0, para mim o jogo ele ganhou o placar do que a gente viu. Uhum. A gente viu um jogo em que a lógica, o desenho dele era 1-0 Fortaleza. E um primeiro tempo igual, e um segundo tempo com superioridade territorial e de volume do Fortaleza, mas não uma superioridade a ponto de atropelar, de massacrar e de sair daqui com o título completamente definido. Longe disso também. O que se viu depois foi um instinto de sobrevivência do Sport. Apenas instinto de sobrevivência, substituições ali na correria para tentar qualquer coisa. E esse qualquer coisa do Sport foi o gol do empate. Né? Conseguiu arrumar uma falta na intermediária, muita concentração na cobrança. A Juba entendeu que aquela era a bola, muita concentração na cobrança, muita frieza até, porque eu achava que poderia vir um chute direto, tá? Mas o Sport faz o cruzamento e Bill, né, que tinha entrado há poucos minutos fazendo sua estreia. Brincar foi o primeiro toque dele na bola. Acerta o cabeceio e dá ao Sport um lucro enorme. Tá? Então, vou voltar para aquele meu cenário prévio. O empate, eu considerava ele ok para os dois. Com esse roteiro que aconteceu todo, dos 40 aos 47 do segundo tempo, com esse roteiro, o empate acaba tendo um tom, uma cor ainda mais positiva para o Sport. Tá? Não estou dizendo que o empate deixa o Sport mais perto do título. Não é isso. Mas o roteiro é só ver a reação das torcidas. Uhum. Né? Como a torcida do Fortaleza terminou o jogo calada, sentiu o gol, e como a torcida do Sport se recolocou na partida, se percebeu. Tem que ser aplaudidíssimo. Se percebeu na final. Porque o Sport saiu num lucro enorme. Então, o que é que fica de saldo? Para o Fortaleza, fica o saldo de
um jogo de 180 minutos, jogou os 90 minutos de pior cenário para ele e saiu zerado. Friamente é positivo, mas moralmente tem o impacto de ter sofrido um gol quando o jogo poderia estar controlado. E aí aquela velha história do quanto Fortaleza controla, não controla, e aí levou um castigo pesado, acima até da dose. Mas, queira ou não, na frieza, tomou banho no vestiário, entrou no avião, porra, estamos indo para lá, somos superiores, mostramos que somos superiores e temos plenas condições de, com 90 minutos pela frente, com 50 e muitas mil pessoas empurrando o Fortaleza, tem plenas condições de ser campeão. Era favorito, continua favorito. Tá? Para mim, nem muda muito a escala do favoritismo. Era favorito, continua favorito. Para o esporte. O esporte perdeu a chance dos melhores 90 minutos de cenário dele. Mas, ao mesmo tempo, jogou metade do jogo contra o time superior e está 0-0. Só tem mais metade do jogo. Era isso que eu ia falar. Se o Sport está mais perto do título é porque falta menos tempo. Porque, veja só, porque se o Sport e o Fortaleza jogarem 270 minutos, a chance do Fortaleza ser campeão é maior. Sim. Se jogarem 360 minutos, a chance do Fortaleza ser campeão é maior. Se jogarem 450 minutos, a chance do Fortaleza ser campeão é maior. Se só jogarem 10 minutos, a chance do Sport ser campeão é maior. Okay? Segura 10 minutos, vai para os pênaltis e tenta ser campeão. Então, veja só, num jogo de 180 minutos, passar 90 não é de todo mal para o esporte. E aí, qual é a primeira consequência para o jogo da volta? Nesse jogo aqui, a pressão técnica era do Fortaleza, mas a pressão moral era do esporte. A torcida do esporte teve uma hora no segundo tempo que Bruno, 0-0 ainda, Bruno tentou dar organizada, a bola marcada. Organizou, né? Recuou para Sabino para respirar. Levou a vaia porque recuou a bola. A torcida ali... Acabou saindo. Aconteceu um cenário esperado, né? Aconteceu um cenário que a torcida não conseguiria entender que se chega ali 30, 35, o 0-0 teria que ser... O Sport teria que ir vivo, como acabou indo por linhas tortas para Fortaleza. Então, para mim, é isso, tá? Agora, a pressão técnica continua com Fortaleza e a pressão moral também é do Fortaleza. Ou seja, cada minuto pinga a favor do Sport. Quanto tempo o Sport vai aguentar? E se vai aguentar, aí é uma questão... Não é agora que a gente vai responder, né?